Rádio Sem Fronteiras News. Querido ouvinte, sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo à Rádio Sem Fronteiras News. Para já, assuntos de reportagem que irão fazer parte da história deste espaço de informação. O bispo da Diocese de Pemba alerta para a criação da indústria de sofrimento à custa deslocados dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado. Vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado beneficiaram recentemente de apoio em cerca de 100 toneladas de produtos diversos provenientes da província da Zambésia. Estes e outros assuntos de reportagem irão fazer parte da história deste espaço de informação. Luciano Bernardo João, na mesa de montagem e sonorização, Carvalho Baciel na edição e apresentação. Votos de ótima escuta. Para já, abrimos a página das reportagens. O bispo da Diocese de Pemba alerta para a criação de indústria do sofrimento à custa de deslocados dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Desenvolvimentos da notícia com Rui Celestino Minja. Dom Antônio Juliá Sandramo, falando em entrevista com a Rádio Sem Fronteiras na última quinta-feira em Pemba, alertou ao perigo da criação da indústria do sofrimento que dissipa a ajuda humanitária aos deslocados dos ataques armados terroristas, apelando para a canalização dos donativos aos verdadeiros necessitados. Quando há oportunidades, alguém poderá ter a tentação de fazer o aproveitamento pessoal dessas oportunidades. E este risco existe. E com os níveis que nós temos de corrupção em Moçambique também, isso nos leva a que o risco também se torna maior, a compreender que o risco se torna maior. Então temos de apelar continuamente de que aquelas ajudas que são anunciadas, aqueles projetos que estão escritos em nome dos deslocados de Cabo Delgado, todas essas ajudas, ao chegarem, sejam verdadeiramente orientadas para minorar o sofrimento deste povo e nada mais do que isso. Esse é o apelo às consciências. E as outras coisas também que temos visto na outra parte da nossa história, que quando há situação de sofrimento, pode-se criar uma indústria de sofrimento, que se aproveita do sofrimento do povo. Entidades e organizações que podem fazer uma estrutura pesada, a sua própria estrutura como uma organização muito pesada em termos de salários, de benefícios e tudo isso. E aí dissipam toda a ajuda e chega pouco para aqueles que precisam. Então, aí também deve haver Porque o governo pediu ajuda estrangeira para o combate ao terrorismo, o bispo de Pemba pediu às forças nacionais e estrangeiras o respeito pelos direitos humanos. A nossa província de Cabo Delgado entrou para um novo ciclo em relação a esta violência que vivemos aqui em Cabo Delgado, que é o ciclo que foi inaugurado, portanto, com a entrada de forças estrangeiras para apoiar as forças de defesa e segurança de Moçambique no enfrentamento desta situação. É um novo ciclo em que nós só estamos a ver o começo, não sabemos qual vai ser o curso e nem sequer também o fim. O que nós, como Igreja, devemos fazer é acompanharmos todas estas realidades com a nossa oração de confiança em Deus e suplicando a Deus para que a violência não continue e que tudo isso não provoque mortes de pessoas humanas, e que também a vida de pessoas humanas seja respeitada. Isso é que nós temos de rezar
e que a violência não é boa coisa e nós precisamos da paz. Então, toda ação que deve ser feita é no sentido de restituir a paz e nada mais do que isso, e deve ser feito no respeito à vida da pessoa humana. Penso que é isso que é a posição da Igreja aqui em Cabo Delgado, concretamente na Diocese de Pemba, e há de ser também, em geral, a posição da Igreja em Moçambique. De recordar que o país conta com novos aliados para o combate ao terrorismo que assola a província de Cabo Delgado desde 5 de outubro de 2017. Rui Celestino Minja, da nossa redação, que há de voltar ainda nesse espaço informativo com notícias religiosas. Vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado beneficiaram recentemente de apoio em cerca de 100 toneladas de produtos diversos provenientes da província da Zambésia. O apoio é fruto da campanha denominada Zambésia de Mãos Dadas por Cabo Delgado, com o objetivo de ajudar as famílias vítimas dos ataques terroristas desta parcela do país. O diretor provincial da Juventude e Desporto da Zambésia, José Maria Lobo, representante da delegação, disse que o segundo lote, contendo 50 toneladas de produtos alimentares não perecíveis, roupa, material escolar, insumos agrícolas. O Conselho Executivo Provincial da Zambésia abraçou a causa, ciente que também tem o dever de mostrar a sua solidariedade, e lançou o apelo a toda a população da província. Contudo, acreditamos que o sucesso da campanha de solidariedade deve-se em grande parte ao empenho, à dedicação e o comprometimento dos nossos agentes econômicos, confissões religiosas, instituições públicas e privadas, empresas, pessoas singulares que vêm depositando em nós, e neste ato fazemos chegar hoje o segundo lote contendo mais 50 toneladas de produtos alimentares não perecíveis, roupas, material escolar, produtos de limpeza, higiene, insumos agrícolas. Minhas senhoras e meus senhores, com este segundo lote de produtos que o Conselho Executivo Provincial faz chegar à província de Cabo Delgado, prefaz até o momento 100 toneladas de produtos diversos, e aproveitamos o ensejo para dizer que a campanha na Zambésia ainda continua, porque os nossos irmãos aqui ainda precisam do nosso apoio. A sinergia de forças está sendo um fator decisivo para o alcance dos objetivos da campanha Zambésia de Mãos Dadas por Cabo Delgado, e saudamos a contribuição e o empenho que as instituições, empresas públicas e pessoas singulares desempenham. Representante do governo provincial da Zambésia no ato da entrega do donativo. Por seu turno, o governador de Cabo Delgado, Valishi Tawabo, mostrou-se satisfeito e disse que o povo zambesiano está a responder ao apelo do presidente da República, que faz com que os moçambicanos se encontrem em todos momentos bons e maus. Ressente-se na necessidade de ter cada vez mais uma solidariedade a vários níveis, seja solidariedade para um ombro, seja solidariedade em material, em produtos não perecíveis, seja um bom dia Cabo Delgado, nós estamos a precisar. A Zambésia, o povo zambesiano está a responder o apelo que Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, Presidente da República, faz para que os moçambicanos se reencontrem nos momentos bons e nos momentos difíceis. Neste momento, o Cabo Delgado está em momentos difíceis e está a ter resposta da população, do governo, de vários setores governamentais e não governamentais na área social, que contribuíram e fizeram com que fosse confiada esta delegação para fazer chegar os produtos aqui em Cabo Delgado. Governador de Cabo Delgado, Valishi Tawabo, no ato da recepção do donativo oriundo da Zambésia em apoio às vítimas dos ataques terroristas.
Ouvinte está a escutar a Rádio Sem Fronteiras News, espaço de informação que está sendo transmitido nos estúdios na cidade de Pemba, referente ao dia 26 de julho de 2021. A religiosa diocesana das Filhas do Coração Imaculado de Maria mostra-se preocupada com o aumento de casos de violação dos direitos da criança. Este assunto vamos desenvolver ao longo deste espaço de informação. Para já, de novo, com Rui Celestino Minja, notícia que dá conta que o bispo da Diocese de Pemba mostra-se preocupado com a falta de acolhimento aos idosos na província de Cabo Delgado. Dom Antônio Juliá Sandramo falava esta segunda-feira em Pemba, momentos após dirigir uma missa eucarística de bênção no espaço que será construída uma casa que poderá acolher mais de 100 idosos em situação difícil. Uma iniciativa da Fundação Casa da Providência de Cristãos Católicos da Diocese de Pemba, localizado no bairro de Maringanha, arredores da cidade de Pemba. O prelado começou por lamentar que até hoje haja famílias que não preservam a vida dos idosos, mantendo-os em situação de vulnerabilidade e sofrimento, e disse acolher o projeto com muita satisfação, pois, a ser materializado, poderá devolver a dignidade àquela camada social. Algumas vezes esses idosos são abandonados à sua sorte. Há idosos que não têm descendentes, depois ficam em situações difíceis. Outros são acusados de terem cometido alguns males na família e são abandonados. Esses problemas que afetam não só aqui a província de Cabo Delgado, mas a todo o país, também nos preocupa bastante. Por isso, e nós acolhemos isso com muita alegria, porque nos oferece também esse sentido de esperança. A questão de esperança não é só para crianças, a juventude, mas também existe esperança para idosos, porque para nós africanos, um idoso tem muito por transmitir aos mais novos, porque quando nós olhamos para um idoso, nós percebemos de que vale a pena viver, porque ele viveu e atingiu aquela idade. A dignidade de um idoso confere esperança das outras idades que ainda estão a caminhar para a mesma fase. Numa altura em que a província de Cabo Delgado vive momentos difíceis por conta dos ataques armados terroristas, o católico apelou a todos para acolher idosos que escaparam das incursões dos extremistas. Aqueles idosos que conseguiram caminhar, conseguiram, portanto, sair de lá, também precisam merecer algum cuidado. Temos agora uma grande satisfação de perceber que boa parte desses idosos estão bem nas suas famílias, nos membros em que estão, com quem saíram da aldeia ou da vila e estão no reassentamento, estão juntos com outra parte dos membros, não foram abandonados e estão a caminhar juntos. Isso já quero dizer uma palavra de conforto e também de ânimo para todas essas famílias, para que continuem a cuidar dos seus idosos. A representante da Fundação Casa da Providência, Irmã Estrela Arjomil, disse que a sociedade deve olhar o idoso como verdadeira fonte de inspiração, pois tudo que hoje existe é fruto do seu trabalho. Daí que a organização quer devolver a dignidade que a chamada camada da terceira idade merece, sem distinção da raça, cor ou religião. Os nossos idosos, não é? Sobretudo aqueles que estão em situação mais vulnerável, que tenham um espaço onde possam envelhecer com dignidade, porque o idoso acho que o que nós temos agora é graças ao trabalho, ao esforço deles, não é? E muitas vezes parece que na sociedade a pessoa que não produz já não vale para nada e eles são as enciclopédias, são as pessoas que de verdade têm valor na sociedade e nós queremos lhe dar esse valor. De fato está com o nosso projeto seria para fazer uma pequena capela católica, mas também um pequeno espaço muçulmano para que eles também possam rezar. Ou seja, a nossa será com a nossa motivação católica mais abertos o importante é o ser humano, que é o que vamos a dar. A bênção ao talhão que será construída a casa para acolhimento dos idosos foi feita segunda-feira, num dia em que se celebra o Dia do Idoso. A religiosa das Filhas do Coração Imaculado de Maria mostra-se preocupada com o aumento de casos de violação dos direitos da criança. Irmã Alcinda Zacarias disse que neste tempo da pandemia em que as crianças deveriam ficar em casa para se prevenir da doença, a maior parte delas está sendo submetida a trabalho infantil como forma de aumentar a subsistência familiar protagonizada pelos mais velhos, deprimindo assim aquela camada social.
A interlocutora lança um apelo aos promotores desta prática incorreta a promover e criarem condições que priorizem a educação de modo a servir melhor às famílias no futuro. É muito triste estarmos a violar o direito da criança. E em muitas partes, eu pessoalmente tenho deparado em umas situações em que uma criança está numa situação muito complicada. Faz um trabalho que devia fazer um adulto. E aquela criança não tem a possibilidade de ir à escola, porque deve cumprir o que o pai, ou o avô, ou a bisavô diz para fazer. Um trabalho que não é ao alcance da criança. Então, esse trabalho infantil deprime muito a própria criança. Até mais que a criança, é mesmo apelar àqueles que são promotores disso, para que olhem na criança como alguém que está à procura do seu futuro. E o futuro está na educação e não é no trabalho forçado para a criança. Então, temos que lutar mais para a educação da criança, para que amanhã sirva melhor a família, a sociedade e todos aqueles homens de boa vontade. Irmã Alcinda Zacarias, das Diocesanas de Pemba, preocupada com a violação dos direitos da criança. Para já, vamos às inseridas na voz da Mimita Fernando. O bispo da Diocese de Pemba alerta para a criação da indústria do sofrimento à custa de deslocados dos ataques armados terroristas na província de Cabo Delgado. Dom Antônio Juliassi Sandramo, falando em entrevista concedida à Rádio Sem Fronteiras, na última quinta-feira em Pemba, alertou ao perigo da criação da indústria do sofrimento que dissipa a ajuda humanitária aos deslocados dos ataques armados terroristas, apelando para a canalização dos donativos aos verdadeiros necessitados. Porque o governo pediu ajuda estrangeira para o combate ao terrorismo, o bispo de Pemba pediu às forças nacionais e estrangeiras o respeito pelos direitos humanos. A religiosa diocesana das Irmãs Filhas do Coração Imaculado de Maria mostra-se preocupada com o aumento de casos de violação dos direitos da criança. A irmã Alcinda Zacarias disse que, neste tempo da pandemia, em que as crianças deveriam ficar em casa para se prevenirem da doença, a maior parte delas está sendo submetida a trabalho infantil como forma de aumentar a subsistência familiar protagonizada pelos mais velhos, deprimindo assim aquela camada social. O bispo da Diocese de Pemba mostra-se preocupado com a falta de acolhimento aos idosos na província de Cabo Delgado. Dom Antônio Juliassi Sandramo falava esta quinta-feira em Pemba, momentos após dirigir uma missa eucarística de bênção no espaço que será construída uma casa que poderá acolher mais de 100 idosos em situação difícil, uma iniciativa de cristãos católicos da Diocese de Pemba, localizado no bairro de Maringanha, arredores da cidade de Pemba. O prelado começou por lamentar que, até hoje, haja famílias que não preservam a vida dos idosos, mantendo-os em situação de vulnerabilidade e sofrimento, e disse acolher o projeto com muita satisfação após a ser materializado, poderá desenvolver a dignidade àquela camada social. A representante da Fundação Casa da Providência, Irmã Estrela Arjomil, disse que a sociedade deve olhar o idoso como verdadeira fonte de inspiração, pois tudo o que hoje existe é fruto do trabalho, daí que a organização quer devolver a dignidade que a chamada camada da terceira idade merece, sem distinção da raça, cor ou religião. Mimita Fernando, da nossa redação, e as notícias. Ouvintes, Rádio Sem Fronteiras nos seus momentos finais, mas para já
Vamos à página desportiva. E na página internacional, Carolina encontra-se na 36ª posição de lazer radical nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A velejadora portuguesa soma 90 pontos após 4 regatas em águas nipônicas. Com o 28º posto, 30º lugar nas corridas realizadas na manhã desta segunda-feira, Carolina João conseguiu eliminar o pior resultado no 34º posto somado no domingo. Com as 2 regatas previstas para a madrugada de terça-feira, a competição de lazer radical é liderada por Lane Flynn Host com 7 pontos. Ainda no desporto internacional, Rui Pires, médio de 23 anos, que fez a formação no Futebol Clube de Porto e está no Troyes da França, vai ser reforço e deverá ser oficializado pelos Castores nas próximas horas. O jogador está integrado no grupo e assistiu ao jogo de preparação frente ao Bragas. Desse jogo saíram lesionados Maracás e Lima com problemas musculares e Machoy, cujo quadro clínico não é tão grave como se chegou a suspeitar. Rádio Sem Fronteiras News a passos largos para o fecho, mas antes, assuntos que fizeram parte da história deste espaço de informação. O bispo da Diocese de Pemba alerta para a criação de indústria de sofrimento à custa deslocada dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Vítima dos ataques terroristas em Cabo Delgado beneficiaram recentemente de apoio em cerca de 100 toneladas de produtos diversos provenientes da província da Zambésia. Em nome da equipe de redação que produziu este jornal, despede-se a dupla de Luciano Bernardo e Carvalho Baciel com promessa de voltar noutros serviços noticiosos. Até lá, paz e bem. Rádio Sem Fronteiras News.